Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita. Dia 19 de abril de 2026, às 11h22. Lembrando que a doutrina espírita completou na data de ontem, 18 de abril, 169 anos. E falamos agora dos estúdios da Web Rádio Meimei, ao vivo aqui na Avenida Doutor Labiano da Costa Machado, na cidade de Garça. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo rádio, sintonizando a rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. Você também pode assistir os programas Momento Espírita, Perspectiva, Saúde e Espiritualidade. Você também com a imagem pelo Facebook, pelo YouTube, pela sua TV Smart ou acompanhar pelo site www.radiomeimei.com.br. Clicando na câmera, você poderá também acompanhar com a imagem. Estamos em 19 de abril de 2026, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Vamos ver os temas que nós trataremos e esclareceremos nesta edição. A doutrina espírita completou ontem 169 anos. E ainda existe muita ignorância, muito desconhecimento sobre o que é o espiritismo. Não há explicação física para a consciência humana. A lei de causa e efeito perante a justiça divina. A diversidade de crenças faz parte da lei natural. E o ciclo de palestras espíritas da USE Intermunicipal prossegue amanhã em Garça. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Atenção, ouvintes, para o livro que vocês podem ver aí na imagem, que vamos sortear daqui um pouco no final desta edição, entre aqueles ouvintes que nos contatarem, enviando um WhatsApp dizendo que querem ganhar o romance Culpados ou Inocentes, é da autoria do espírito Luiz Fernando, Pai Miguel de Angola é o nome do espírito, que foi recebido pela médium Maria Nazaré Dória, que é do Lumen Editorial. Faça um contato pelo 14 981 05 15 35. Equipe de Momento Espírita na sonoplastia e supervisão técnica, Leandro Carvalho e Augusto Tavares. E a apresentação é de Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Então, ouvinte, você pode perguntar por que a doutrina espírita completou no dia de ontem 169 anos? Porque foi no dia 18 de abril de 1857 que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, e que apresentou ao mundo a base e o fundamento filosófico do Espiritismo. Evidentemente, não se tratou apenas de um lançamento. Atrás dessa obra existe um longo e cuidadoso trabalho de recepção, estudo e organização de inúmeras informações prestadas pelos espíritos por meio de inúmeros médiuns, por parte de Allan Kardec, que reuniu amigos e colaboradores que lhe prestaram assistência. A obra, que causou impacto nas livrarias de Paris, vinha, por assim dizer, revolucionar todas as abordagens e conhecimentos que se tinha, até então, de espiritualidade. Na ordem geral do universo, é possível saber por que nascemos, por que vivemos neste mundo, por que sofremos. Esta é a mais frequente pergunta. Existe Deus? Existe vida após a morte? Para onde vamos após o término desta vida? Todo mundo tinha, como ainda tem, estas questões como fundamentais para que se possa viver em tranquilidade nesta vida. As religiões procuravam respondê-las, mas de um modo vago.
e o que é pior, desprezando a razão e o bom senso e cultivando nas pessoas apenas uma fé cega e irracional baseada em dogmas. Bem, enquanto isso, a nova doutrina que surgia vinha com uma proposta clara, racional e filosoficamente robusta, convidando cada um a refletir com clareza sobre Deus, sobre o universo e o sentido da vida humana. Ao professor Rivaio, que passou a se chamar Allan Kardec, caberia a missão de levar as informações e os esclarecimentos ao povo, defendendo a tese de que cada um deve buscar por si mesmo o sentido da própria existência. E o Espiritismo era a chave pela qual poderia abrir a porta da compreensão, para descobrir Deus numa dimensão infinita e se convencer que ninguém está nesta vida por acaso e que a humanidade tem uma grande missão. A nova doutrina elegia Jesus como o guia e modelo da humanidade, procurando explicar em linguagem simples e acessível ao povo o verdadeiro sentido do Evangelho, caminho onde todas as crenças se encontram, porque a moral ensinada pelo Mestre de Nazaré é a grande aspiração do ser humano. 18 de abril de 1857, 18 de abril de 2026, 169 anos de Espiritismo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E para nós lembrarmos melhor os 169 anos da doutrina espírita, nós fomos buscar em nossos arquivos as questões referentes ao espiritismo e que permitem os esclarecimentos a respeito. Por mais que os espíritos tenham produzido obras que ensinem a doutrina, ainda existem no seio do povo mais dúvidas do que certeza a respeito do espiritismo. Geralmente, as pessoas fazem confusão entre espiritismo e outras práticas que existem no Brasil. Quando se ouve falar de espiritismo, por uma questão cultural de nosso povo, logo se pensa no contato com os mortos, na comunicação de espíritos e até mesmo na reencarnação. Esta é a voz geral. De fato, a comunidade dos espíritos e a reencarnação estão no centro da concepção espírita, pois se trata de doutrina evolucionista que surgiu da revelação dos espíritos, ou seja, da atividade mediúnica. Porém, o espiritismo não se resume apenas nesses dois princípios da comunicabilidade, nem deve ser confundido apenas com a prática mediúnica. Ele vai bem mais longe, até porque se trata de uma filosofia, de concepção própria da vida, do homem e do mundo. Assim, não é porque uma pessoa aceita que os espíritos se comuniquem e aceita a reencarnação que somente por isso ela é espírita. Existem outras doutrinas e práticas religiosas que também aceitam essas concepções e nem por isso são espíritas. E, por exemplo, nós temos aqui no Brasil a Umbanda e as demais práticas derivadas das religiões africanas também, que hoje constituem as chamadas religiões afro-brasileiras. As doutrinas espiritualistas orientais, muito mais antigas que o cristianismo, também são reencarnacionistas, a exemplo do confucionismo, do shintoísmo, do taoísmo e do budismo. Os Beatles, quando estiveram na Índia, ficaram encantados com a reencarnação e passaram a utilizar esse tema em suas músicas. Por incrível que pareça, em pleno século XX, eles não sabiam da existência do espiritismo, que foi uma doutrina que nasceu na Europa. Existem doutrinas mais modernas, algumas das quais nasceram como variantes do próprio espiritismo, que nasceram no Ocidente, como a teosofia, o Rosa Cruz, o racionalismo cristão. A Seixonoye
e a Igreja Messiânica vieram do Japão, mas, ao que tudo indica, elas buscaram elementos de convicção no Espiritismo. A teosofia foi fundada por uma senhora que muitos anos atuou no Espiritismo. A antroposofia nasceu na Alemanha e seu fundador conheceu o Espiritismo, dele trazendo a reencarnação como elemento fundamental. Também aqui no Brasil, até mesmo a Legião da Boa Vontade surgiu das ideias espíritas, onde buscou o sentido universalista da doutrina, sem deixar de lado a reencarnação. Desse modo, é possível verificar que a maioria das novas doutrinas vieram depois do trabalho de Allan Kardec. O que caracteriza a filosofia espírita é a concepção de que todos somos espíritos em evolução e que o caminho da evolução tem como base os ensinamentos morais de Jesus. Portanto, a finalidade maior do Espiritismo é formar o homem de bem, conforme a proposta de Allan Kardec descrita no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não existem rituais no Espiritismo, pois, em se tratando de uma doutrina filosófica, ela admite a prece baseada na ação do pensamento e na postura mental que a pessoa deve cultivar ao longo de sua vida. É bom que digamos que o Espiritismo não tem a pretensão de saber tudo e nem de dar todas as respostas a todas as perguntas, pois trata-se de uma doutrina que caminha com o progresso da humanidade e, assim como todas as áreas do conhecimento, está progredindo constantemente. Já o conhecimento humano é sempre proporcional à evolução dos espíritos que aqui reencarnam. Não há dúvida nenhuma de que a mediunidade é importante, mas a faculdade de entrar em contato com a espiritualidade só é aceita pelo Espiritismo quando observado o princípio do amor ao próximo ou caridade. Logo, então, não é todo tipo de mediunidade nem todo tipo de trabalho de médiuns que servem à causa espírita. Há muitos médiuns e muitos centros que não estão a serviço do Espiritismo. Esses médiuns atuam tão somente no interesse próprio, principalmente aqueles que prometem muito, cobram pelas consultas ou aceitam dinheiro ou objetos como retribuição ao serviço. A prática mediúnica no Espiritismo tem que ser totalmente gratuita. Pois a maior preocupação de Allan Kardec, embora na sua época sofresse muito a perseguição dos adversários da doutrina, não era propriamente com os detratores da doutrina, aquelas pessoas que estão fora do meio espírita, mas com aqueles que se dizem espíritas e que na verdade comprometem o bom nome da doutrina pela forma equivocada como se conduzem. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec cita, por exemplo, os que ele chama de espíritas exaltados, aqueles que vivem atrás de revelações espetaculosas, de curas milagrosas, que se deixam arrastar pela emoção, pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. Como nada examinam, ao se dizerem espíritas, submetem o nome da doutrina ao ridículo. O verdadeiro espiritismo, porém, é aquele cujos fundamentos estão na obra de Allan Kardec. E são 5 suas principais obras. Primeira, o Livro dos Espíritos. Segunda, o Livro dos Médiuns. Terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. E a quinta, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A Revista Espírita é uma coleção de 12 volumes indicada como complemento e informações mais detalhadas sobre vários pontos da doutrina contidos nas 5 primeiras obras. Longe do Espiritismo qualquer pretensão de disputar adeptos com as religiões ou de fazer guerra com outros credos. Pelo contrário, a finalidade é congregar todos num objetivo moral superior. Não só para aprendermos a conviver e a nos respeitar, porque pensamos de maneiras diferentes, mas, sobretudo, para que nos reunamos em torno de uma meta comum pelo bem da humanidade.
Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp até 15 para o meio-dia. Culpados ou Inocentes, autoria do espírito Luiz Fernando, pai Miguel de Angola, recebido pela médium Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. Mande sua mensagem para 14 981 05 15 35. Bem, ouvintes, agora do nosso habitual ouvinte da cidade de Veracruz, vem a seguinte questão. A pesquisadora Anaka Harris, que é a porta-voz de uma ciência de fronteira que parou de rir do invisível e começou a tentar medi-lo em suas obras e palestras recentes em 2026, destaca o chamado problema difícil da consciência. Ela pergunta que, embora a ciência mapeie as funções cerebrais, não há uma explicação física de como a matéria morta gera a experiência subjetiva, o sentir. Considerando que o materialismo vivo não consegue explicar esse salto da eletricidade para o sentimento, como o modelo da alma e do perispírito preenche cientificamente as peças que faltam para Anaka Harris, transformando o cérebro de um gerador de consciência em um transmissor de realidade espiritual pré-existente? Trata-se de um campo do conhecimento ainda um tanto obscuro para nós, mas pelas últimas conquistas da neurociência, podemos dizer, com André Luiz, que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Para o Espiritismo, na ordem natural das coisas, o princípio espiritual nasce primeiro e somente no mergulho na vida terrena para experienciar as mais diversas situações é que o espírito se desabrocha para a realidade consciencial. Aliás, nós buscando nos esclarecer a respeito, o autor espiritual quer explicar como essa consciência se desenvolveu, conforme lemos no capítulo 4 da obra No Mundo Maior. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme. Experimentou na floresta copioso material de formas representativas. Ergue-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Não se pode tentar compreender a realidade do homem atual, formado de espírito, perispírito e corpo, sem buscar os antecedentes históricos que determinaram seu longo caminho evolutivo. Bom, vamos agora para outra questão ainda proposta pelo ouvinte de Veracruz. Considerando a doutrina da lei de causa e efeito, como se aplica a realidade espiritual aos chamados sentinelas do norte, pelo ato de tirar a vida de John Allen Shaw, dado que eles agiram por instinto de defesa territorial e isolamento milenar, enquanto o missionário agiu com conhecimento prévio das leis humanas e dos riscos biológicos? John Allen Shaw foi um missionário americano evangélico que, na ânsia de levar sua religião aos habitantes da ilha Sentinelas do Norte, localizada na Índia, acabou morto pelos nativos. A tribo da Sentinela do Norte vive isolada nessa ilha há cerca de 60 mil anos e não admite nenhum contato com estrangeiros. Há um temor de que o contato com gente de fora possa trazer doenças fatais aos seus habitantes. Isso explica a morte de John Allen Shaw em 2018.
Nosso ouvinte pergunta se a culpa pela morte do missionário se deve aos nativos que não queriam estrangeiros na ilha ou ao missionário que sabia do risco que podia representar sua presença ao levar doenças àquele povo. É claro que os nativos da Sentinela do Norte, por conta de suas crenças e do receio de serem prejudicados, não conheciam outra solução na defesa de seu povo, senão manter os estrangeiros longe da ilha. Por outro lado, ainda que bem intencionado, talvez querendo redirecionar a crença dos nativos para um momento novo, na verdade ele estava tentando propagar a própria religião, John Allen Shaw correu risco de morte ao visitar a ilha. Esse risco implica numa espécie de culpa pelo que lhe ocorreu, tirando da tribo o peso da responsabilidade perante a lei divina, uma vez que a crença religiosa, no caso, fez valer a tradição milenar. O ser humano, ao longo da história, particularmente no século XVI, procurando disseminar suas verdades religiosas, promoveu verdadeira invasão contra nativos, principalmente na América. E porque encontraram resistência, impuseram sua religião à força. E hoje, no século XXI, é possível constatar esse grande erro, porque a lei humana já evoluiu o suficiente para compreender a diversidade cultural e a necessidade de respeito entre as diferentes culturas. No entanto, nós sabemos que, cedo ou tarde, esses povos que ainda vivem isolados terão a oportunidade de descobrir novas verdades sem o uso da violência ou pelos processos naturais da reencarnação. Próxima questão. A jovem Natália Aliede pergunta: depois que eu entrei na faculdade, eu despertei a atenção para o meu lado razão e muito daquilo em que eu acreditava antes, eu não acredito mais. Então eu pergunto o seguinte: de onde vêm nossas crenças? Da sociedade? Da família? Por que todo mundo tem que crer na mesma coisa? As crenças não podem ser diferentes? Por que nossos pais insistem que precisamos acreditar no que eles acreditam? Natália, isso que está acontecendo com você acontece com grande parte dos jovens quando entram para a universidade. É uma condição própria da maioria das pessoas que foram educadas para ter uma determinada crença e pautar suas vidas em cima de valores morais e religiosos que os pais lhes ensinaram. Quando a ação dos pais é muito envolvente nesse sentido, a criança se entrega facilmente ao que lhe ensinam, por conta da autoridade dos pais. Entretanto, dependendo do tipo de crença que lhe é passado, ela pode sofrer um grande impacto emocional ao tomar contato com outras formas de crer, principalmente quando passa a frequentar uma escola de curso superior. E é aí quando surgem os conflitos, primeiro no próprio jovem, depois entre o jovem e a família. Principalmente em matéria de religião, porque então o jovem recebe que existem outras crenças e que agora ele pode pensar na própria cabeça e escolher aquela que mais atende às suas aspirações. Quando esses pais usam mais o bom senso no encaminhamento dos filhos, eles se acautelam desde cedo contra essa situação e dão um pouco mais de liberdade para os filhos aprenderem a tirar conclusões por conta própria, ou, por outra, não lhes passam um pensamento religioso ou moral tão estreito, tão fechado, a ponto de mantê-los com um pensamento encarcerado. Evidentemente, os nossos pais querem o melhor para nós. E o que fazem é sempre para o nosso bem. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter que concordar sempre com eles, ou que eles estejam sempre certos, é claro. Quando nos tornamos adultos, passamos a pensar pela nossa própria cabeça e descobrimos que ninguém é dono exclusivo da verdade.
Mas devemos respeitar nossos pais, devemos amá-los como eles são e saber como lidar com tais divergências sem causar maiores problemas. Como espíritos que somos, a nossa tendência é sempre construir o próprio caminho a partir do rico tesouro de amor e de orientação que os pais nos dão. Mas não devemos nos precipitar muito. Avançar, sim, mas com a devida cautela, porque para o jovem que desperta sua atenção para um horizonte mais amplo da vida, muita luz pode ofuscá-lo, razão pela qual o mais prudente é ir devagar. Cabe a todos nós, jovens e adultos, analisar bem com mais cautela e não se deixar levar pela vaidade ou pelo orgulho que costumam nos assaltar quando descobrimos que podemos mais do que imaginávamos. É claro que a liberdade de pensamento é um direito natural de todo ser humano, e é nesse sentido que estamos caminhando, mas de tal sorte que as diferenças não constituam motivo de separação, mas sim de união de esforços para um objetivo comum, o bem de todos. O nosso grande desafio neste início do século XXI é saber conviver com os desiguais, valorizar a liberdade pessoal, defender o direito dos que não concordam conosco, se quisermos caminhar juntos na construção de um mundo melhor e de uma humanidade mais feliz. O livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandaram uma mensagem, Culpados ou Inocentes, autoria do Espírito Luiz Fernando, Pai Miguel de Angola, recebido pela médium Maria Nazaré Dória, do Lume Editorial. Passem uma mensagem, 14-981-05-1535. Atenção, senhores pais e responsáveis. A evangelização infanto-juvenil e as reuniões da mocidade no Lar Meimei estão acontecendo todos os domingos no Lar Meimei, todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar, a entrada é livre. Já o brechó, o bazar do Lar Meimei, está aberto ao público todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas. A entrada é sempre pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. E atenção, ouvintes, que o Caminho de Damasco mantém as reuniões de estudos à noite, durante a semana, para quem se interessar, sempre às 20 horas. Segunda, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E sexta, estudo do livro Libertação da série Nosso Lar de André Luiz. Às terças-feiras também retornou, em forma de roda de leitura, o estudo da obra Emmanuel, psicografia por Chico Xavier, Paulo e Estevão. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Então, ouvintes, nesse mês de abril, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando para os seus associados um romance chamado Despertar de uma Alma. A autoria do espírito Fernandes de Almeida Melo, recebido pelo médium Ariovaldo César Júnior. As diversas reencarnações de um guerreiro celta desde o ano 920 de nossa era até os dias atuais. Lançamento da editora Boa Nova. E você pode receber esse livro também na sua casa, mas você tem que se associar ao clube. Para isso, você liga ou passa um WhatsApp para a Sônia Marra, que o telefone é 14 996 69 5008. Ou envie o e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando o seu nome e endereço de entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. E atenção, ouvintes, que o ciclo de palestras da USE prossegue amanhã no CFEAC de Vila Araceli, na rua Floriano Peixoto, 82. E Roberto Françoso estará abordando o tema Refletindo sobre as Emoções Humanas às 20 horas. Na quinta-feira, às 20 horas, a palestra será no Centro de Caridade Joana d'Arc, Rua João Manzano, 552, próximo da Avenida Faustina, aqui em Garça. Tema: Sede Perfeitos. Palestrante: Agrício Antônio de Almeida. Te esperamos, compareça. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. E estudando a doutrina espírita, quem são os indígenas do ponto de vista espiritual? Hoje, 19 de abril, comemora-se em nosso país o Dia dos Povos Indígenas, anteriormente era chamado de Dia do Índio, em homenagem ao primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que foi realizado no México em 1940. Esta data marca o protesto e a tomada da plenária por representantes indígenas no dia 19 de abril daquele ano, buscando garantir a proteção de seus direitos e terras. No Brasil, a data foi instituída pelo governo federal em 1943, graças aos esforços do Marechal Rondon. A data não é vista pelos povos originários apenas como comemoração, mas sim como um dia de reflexão sobre a luta contínua por direitos e resistência e preservação de suas culturas. Os indígenas são seres humanos que, de uma maneira geral, remontam às primeiras experiências do homem sobre a Terra. Por isso, são espíritos passando por uma condição diferente da dos povos civilizados. Aliás, a vida em contato direto com a natureza, muitos anos antes da existência das cidades ou da civilização, marcou um período para que o homem conhecesse de perto a natureza da qual ele faz parte. Para nós, importante período de experiências no processo evolutivo do espírito. Infelizmente, sobretudo por ignorância e orgulho, a arrogância do chamado homem civilizado tentou impor sua religião, suas crenças e seu estilo de vida. Acabou por estimular o suicídio entre os índios e dizimar grande parte da população indígena em todo o mundo. Um processo de verdadeiro genocídio. Entretanto, esses espíritos que constituem os povos originais têm grande papel no caminhar da humanidade. Atualmente, em pleno século XXI, ainda existem tribos isoladas, mas a maioria do contingente indígena já está vivendo em contato com o homem da cidade. O esforço agora, diante da responsabilidade que nos cabe no contexto da humanidade, não é só respeitar os indígenas, mas, sobretudo, lutar para respeitar sua religiosidade, preservar-lhes os valores culturais e oferecer-lhes as condições adequadas de vida. Bem, ouvintes,
Vamos ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. É o livro Culpados ou Inocentes, que é da autoria do espírito Luiz Fernando, também chamado de Pai Miguel de Angola, que foi recebido pela médium Maria Nazaré Dória, do Lumen Editorial. O livro sai para o ouvinte Cibele Marques, da cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Cibele, aguarde que nós vamos mandar o livro para você pelos correios. Bom, prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Muito obrigado, senhores ouvintes, pela audiência e fiquem agora com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar o programa, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.